Olá, eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. É a primeira vez que eu faço uma live via Facebook, né? Espero que vocês gostem. O nosso assunto são as 9 tendências do ocultismo. Mas como, Mago Nelson? Tendências do ocultismo. Tendência não é só tendência de negócios, de moda, não. Tudo que se enquadra dentro do nosso âmbito, da nossa vida, pode ter uma tendência tanto positiva como negativa. E sem delongas, para abrilhantar o nosso estudo, vamos iniciar sobre, vou falar aqui em 9 tópicos. 9 tópicos importantes, que existe muito mais que isso, mas eu classifiquei 9 para a gente realizar esta live. E primeiro eu quero falar sobre a astrologia moderna. Hoje, com o aumento do interesse de muitas pessoas, leituras astrológicas, personalizadas, influências e comportamento humano, porque isso reflete no nosso comportamento humano, embora tem pessoas que acham que o signo não tem nada a ver com a nossa vida, que nós não somos conectados com o universo. Claro que somos conectados. Isso é mito, quem pensa dessa forma. O universo está em nós e nós estamos no universo, existe uma conexão. E hoje existe um interesse muito mais forte, porque muitas pessoas estão acordando, estão expandindo a sua mente, e nessa expansão de consciência, muitas pessoas estão dando valor em se dedicar e respeitar a sua espiritualidade, desenvolver os seus dons mediúnicos. Por isso, assim como o ocultismo é muito antigo, é milenar, nós tivemos que fazer adequações, adaptações. Existe a modernidade? Existe. E com ela temos ferramentas hoje que nos propicia muitas coisas, como essa live que está sendo transmitida para um número grande de pessoas. Ela pode ser salva e compartilhada. Então nós hoje temos recursos tecnológicos avançados, a tecnologia está avançando, então a astrologia está de uma certa forma moderna, tá? Outra coisa que é ferramenta, mas muitas das vezes não é tão legal, é o tarô digital. Tarô digital aplicativos hoje, temos plataformas digitais, online, para leitura de tarô, permitindo acesso fácil, rápido e de forma gratuita. Interpretações, alguns são pagos, outros não. Nada substitui um médium, nada, tá? Muito aplicativo, o que ele faz? Ele faz deduções, conforme o seu signo, conforme a sua data de nascimento, nada assertivo. É diferente de uma análise espiritual, como a gente faz, uma análise espiritual. Eu uso cartas como ferramenta, búzios, como tarô de ossos, mas eu não preciso disso porque eu tenho intuição aguçada e clarividência também. Então a gente faz análises espirituais sem necessidade dessas ferramentas, porque a gente só deu olhar para você, eu consigo ver o quadro tanto do passado, como o presente aqui e agora, como o seu vindouro, que é o seu futuro. Então nada substitui um jogo de cartas ou uma adivinhação feita por um médium. Não é que eu estou com medo de concorrência, de IA, de inteligência artificial, não. Mas é que eu estou te falando que nada mecânico substitui a ação humana. Você vê a IA, a inteligência artificial, é uma maravilha. Mas se você não souber usá-la, se você deixar ela aleatoriamente, ela vai te entregar qualquer coisa distorcida, aleatória, e fazer você engolir aquilo, né? Então você tem que saber dialogar com essa inteligência para chegar no seu foco desejado.
Outra coisa também que temos que destacar aqui é a espiritualidade inclusiva. A espiritualidade inclusiva, os movimentos culturais, que combinam as práticas esotéricas, no caso, com questões sociais, promovendo uma espiritualidade mais inclusiva e respeitando as diversidades e todas as ideologias de gênero. O que eu gosto no ocultismo, que o ocultismo abraça a todos os gêneros com respeito e olhando não a sua escolha de gênero, mas a sua essência. No caso, eu estou falando aqui do LGBTQ+, os gays, as lésbicas, eles são acolhidos pelo ocultismo, porque a vida espiritual não é baseada no gênero. A gente não olha o gênero, a gente olha a essência. E não o que você escolhe para você se representar. Tá? Então, a gente sabe que esses grupos sofrem preconceitos, vários preconceitos. Então, o ocultismo ele também promove muita coisa social para, de uma certa forma, lutar pela igualdade não só racial, como também da ideologia de gênero, respeitando cada um no seu quadrado, porque não é que, digamos, você é um homossexual, você não vai respeitar a escolha de um heterossexual. No caso, eu sou hétero, eu gosto de mulheres, né? Então eu não quero que alguém venha querer opinar na minha vontade, na minha escolha. Assim como você é um homossexual, você quer se relacionar só com homens, então é um problema seu, é uma escolha tua, e eu também não tenho que achar nada, a vida é sua. Então, se todo mundo pensar de uma certa forma, respeitando cada um no seu quadrado, existe uma harmonização. Existe uma harmonização de convivência e de tolerância, né? Então, a espiritualidade inclusiva é algo bom, porque não é igual às igrejas. Na igreja, se você for um gay, se você for uma prostituta, eles querem que você deixe suas práticas para você seguir ali na igreja. O ocultismo não te obriga a nada. Você tem liberdade de expressão, inclusive não só cultural, como do seu próprio gênero. Tá? E nisso, porque uma pessoa é diferente, não significa que isso é anormal. Ser diferente é normal. Anormal é você não respeitar o espaço do outro, a escolha do outro. Isso é que é ser um anormal. 4. Rituais de manifestação. A popularidade de técnicas, diversas técnicas de manifestação, como a lei da atração, que atrai seguidores em busca de mudanças pessoais, tem sido algo que tem sido comentado nas redes sociais, muita gente buscando pela a lei da atração como a fórmula para poder atrair o sucesso, a prosperidade. Tem muita gente que está se aproveitando disso, vendendo cursos, fazendo diversas coisas para poder ganhar dinheiro. Muitos são sérios, outros, a maioria é picareta, só para tirar seu dinheiro e não resolver os teus problemas, né? Não é o nosso caso. Aqui nós temos lógicas aplicadas, falamos da melhor maneira possível, dentro de conceitos técnicos, conceitos que a gente aplica aqui, mas com uma ideia lançada, e a gente explica realmente o que a gente está falando. A gente domina o assunto porque são 3 décadas que a gente está neste ramo esotérico. Cripto-ocultismo. O que é isso, Mago Deus? É o uso de criptomoedas, o blockchain em práticas ocultas, como em transações de itens esotéricos ou até serviços de leituras astrais, que são as simulações que os magistas usam, usando o próprio dinheiro para multiplicar esse dinheiro. São rituais que a gente usa. Bitcoin mesmo, criptomoeda, é uma inovação para poder ter prosperidade. Então existe o ritual do cripto-ocultismo, entendeu? O blockchain.
Para isso é uma novidade para muitos, mas é uma tendência. É uma tendência, a gente não pode jamais burlar a essência. A gente pode modernizar, a gente pode usar um patchwork, que o não uso de certos parafernálias, tudo, mas eu procuro sempre usar o lado ancestral, cerimonial. Eu gosto, porque eu me sinto mais à vontade, eu sinto que tem mais probabilidade de dar certo, sabe? Então, essas são as tendências que a gente está falando aqui sobre o ocultismo. Temos a tecnomancia e a inteligência artificial. O uso da IA para criar sigilos hoje é muito usado, os servidores mágicos, principalmente pela magia do caos, magistas do caos, eles são os que mais usam. Eles usam a inteligência artificial para poder fazer esse tipo de coisa, né? Então, e tem as intenções. O que a gente coloca aqui sobre intenções? Codificar as intenções, criar mantras, criar glifos complexos que seriam impossível de desenhar à mão. Hoje com a internet tem como se criar sigilos indesenháveis, né? Eles se tornam sigilos mágicos. Você pode fazer os seus próprios sigilos, você tendo conhecimento de simbologia, porque não é qualquer desenho aleatório, né? Existe muita gente fazendo coisa, acha um símbolo bonitinho, já tatua no corpo sem conhecimento, e tudo que você emite, isso de uma certa forma se traduz em uma certa energia. Até um desenho que você faz, ele se torna algo energético. Ali foi lançada uma ideia, ali foi lançada uma intenção. Então eles estão utilizando para fazer um desenho mais complexo, mais difícil, para também manter a essência desse desenho. Por isso que tem muitos rituais que hoje não têm efeito por ser muito reproduzidos e não deixou de ser oculto. Tem gente por aí ensinando eles, né, de forma criminosa, porque você muitas das vezes passa um conhecimento para uma pessoa ruim que vai fazer um mau uso disso, né? Eu acho assim um absurdo magistas que usa as redes sociais para ensinar a fazer feitiços de destruição. Isso não é uma coisa legal. Então, esse é um ato criminoso que deveria até ter penalidade, sabia? Porque você está sendo irresponsável, você não é sério e você não tem respeito nem com a vida sua e nem dos seus semelhantes, tá? É o meu modo meu ponto de vista sobre essa questão. Então tem a cybergnose também dentro da tecnomancia da IA. A cybergnose é o uso de algoritmos como ferramentas de adivinhação, tratando o output, né? O output da máquina, que é no interior da máquina do computador, como forma de sincronia espiritual ou resposta a um consciente coletivo, tá? Então isso aí eu destaco como a sexta tendência. A sétima tendência tem tudo a ver com este ano. Então a magia de Marte e Saturno, o contexto astrofísico. 2026, que é o ano que estamos vivendo aqui, é visto como um ano bélico, acelerado. Ele é regido por Marte, né? Isso se traduz de uma certa forma como duas coisas: foco de proteção e defesa, de banimento, também de blindagens. A gente tem que fazer blindagens espirituais, energéticas, e isso está em alta devido ao clima de tensão global. Tensões globais que nós estamos tendo agora são de guerras, também a temperatura também do ambiente, né, que está acontecendo, e que isso também, a transição planetária que nunca acabou, isso também mexe com o humor, com o psicológico das pessoas.
muitas pessoas que não estão preparadas, não estão blindadas, as pessoas se matam, suicidam, mudanças de humor, as pessoas estão ficando muito nervosas, muitas doenças psicológicas estão acontecendo, muita depressão, muito estresse. Essa tensão desestimula e desencadeia doenças tanto físicas como espirituais. Então é importante as blindagens por causa disso, né? E como somos regidos, tem gente que não acredita, mas somos regidos pelos planetas, somos regidos pelo universo, cada alinhamento ele tem um significado não só na atmosfera, como no nosso corpo físico, porque somos o universo e o universo está dentro de nós, né? Existe o macrocosmo e o microcosmo. Então, isso aí, essa se torna uma unidade, uma dependendo da outra, e o alinhamento faz com que consiste toda essa unificação. E tem um foco também que a gente neste ano tem que ter de proteção e defesa energética. E isso é muito importante. Agora, a grande conjunção, o encontro de Saturno e Netuno, no grau 0, que estamos no ano 0, de Áries, é um portal, tá? Ah, mago dança, agora todo mago fala em portal. Não, é um portal. Quando existe um alinhamento de planetas, se surge um portal. Uma mudança de um ano para o outro gera um portal. São portais, né, desta nova era de manifestações físicas de ideias. É o momento de tirar planos do papel e ancorar o espiritual na matéria. Mas o que significa ancorar o espiritual na matéria? Trazer energias para essa realidade, energias positivas, de ancoragem espiritual, de boas e ótimas vibrações para nos auxiliar. Tá? Isso aqui é uma ancoragem. Oitava coisa que eu quero destacar: o ocultismo low stakes e pragmático. Nossa, mago, hoje você está falando muito difícil, mas são tendências igual moda, né? A gente também evolui em certos sentidos também com a modernidade. Então temos que trazer coisas, ferramentas que estão sendo usadas pelos magistas, pelo mundo ocultista, por nossa irmandade ocultista, né? Então, há um afastamento dos rituais longos e cerimônias complexas, como o Golden Dawn, em favor de uma mágica de guerrilha. Então, estamos tendo uma guerra entre o plano além desse aqui, universos paralelos, guerras espirituais. Então, muitas das vezes não temos tempo de fazer um cerimonial. Podemos usar o patchwork, Nelson? Pode. O patchwork com coerência, com cautela, com sabedoria, podemos usar um ritual rápido, prático, às vezes só com uma vela, ou às vezes só com palavras, com intenções, em um local tranquilo. Podemos realizar sim um ritual. E é o que muitas das vezes está acontecendo, essas guerras, essas conexões, essas guerrilhas espirituais, está forçando muitas das vezes você fazer isso de forma bem dinâmica, bem prática, bem acessível mesmo, porque existe uma certa necessidade, uma certa rapidez, digamos assim, que força você muitas das vezes tomar esse tipo de precaução, esse tipo de utilização. Então, também temos aqui destacando dentro desse perfil, paganismo ecocentrado. O que é o paganismo ecocentrado? É uma resposta direta que estamos tendo às crises globais, climáticas, focando em rituais de conexão com a terra local e os espíritos do lugar. Sim, cada local existe a sua colônia de espíritos que trabalham com intenções tanto positivas como negativas. Também tem a manifestação de prosperidade com a economia incerta que estamos vivendo. Muitos rituais envolvendo
é a pirita, aquela pedra pirita, que é o ouro de tolo, que muita gente fala, a canela, o chamado óleo de ouro. A gente usa isso para atrair contratos e reconhecimento profissional. Então, a gente vai, que dominam as redes esotéricas no mundo. Então, a gente usa as autodefesas, este ano principalmente de 2026, a gente tem que fazer isso, que é um ano que, igual a todos os anos que tem a sua passagem de 12 meses, mas cada ano ele tem traz contigo uma história, traz contigo uma vibração energética. E estando Marte junto com Netuno, traz essas conturbações. Então, por isso que muitas pessoas estão sendo sentidas. Você sente, muitas das pessoas que tem, está desalinhado, ele se sente fraco, você acorda sem ânimo para nada. Porque você está sendo sugado energeticamente pela transição planetária. Então, isso é um fato que você não vai ver isso na escola, na igreja falando, você vai ver de um astrofísico, de um médium clarividente, de um mestre ocultista, porque nós estudamos e nós experimentamos lidar com energias, e a gente sabe como que existem as drenagens energéticas, e elas são reais. Existe tanto pelos planetas em alinhamentos cósmicos, como também de entidades trevosas que se alimentam de energia vital. Muitas vezes tem pessoa que está sendo vampirizado, sabe? Vampirizado por encostos de pessoas que já viveu e até por algumas divindades. Porque eles não têm um corpo físico como nós, então eles precisam da nossa energia para poder subsistir. Então, por isso que acontece muito esses desgastes físicos, por causa de vários fatores que são os drenadores de forças vitais e energéticas. E vamos destacar aqui a última coisa para nós encerrar a nossa live, né? Com chave de ouro, que é o retorno do Folk Magic. O que é o Folk Magic, Nelson? É a magia ancestral. A magia ancestral, por mais que tenha modernidade, ela não vai deixar de existir. Então, mesmo com o avanço de tantas inteligências artificiais e IAs, existe um movimento forte de retorno às raízes ancestrais, sim. Na medicina ancestral, na utilização das ervas medicinais, né? O uso das ervas medicinais, dos benzimentos tradicionais, a busca por práticas que estão, no caso assim, limpos, né? Sem contaminação com a modernidade, mantendo a sua essência, focando numa área espiritualizada, mais visceral e menos intelectualizada. Então tudo isso é interessante, que até a gente coloca a ordem, o clã dos caveiros da alta magia antiga, porque a gente preza por aquilo que ainda não se corrompeu, por aquilo que mantém a sua essência, como a ancestralidade e os conhecimentos milenares. É uma sabedoria infinita. Então, para resumir sobre tendências no ocultismo, eu destaco aqui que o ocultista de 2026 é alguém que consegue usar um aplicativo de astronomia para poder fazer a leitura dos astros, e ao mesmo tempo ele não perde a sua essência. Ele vai rastrear Marte ali enquanto consagra aqui um amuleto de proteção. Ele vai conseguir assimilar ou usar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Esse é o ocultista hoje de 2026. E também vai manter no seu quintal ervas medicinais no seu quintal, costumes antigos que nunca se perdem, como algumas preces, algumas simpatias, rituais. Então, vai ser uma mistura do épiter tecnológico, vamos dizer assim, com o primordial, né? Usar a tecnologia e aquilo que é primordial, o útil e o agradável. Espero que vocês gostem da nossa live. Existe uma complexidade sobre tendências, mas aqui eu trouxe uma pincelada, 9 itens aqui,
Depois você pode rever isso com seus amigos e eu agradeço a todos. Pax et Lux, bênçãos fraternais da luz a todos que estão aqui ligados à nossa egrégora. Muito obrigado pela presença de todos. Amém. E etá.